Como já foi dito nos outros trabalhos, hoje à tarde e pela manhã, o quesito das instalação das eólicas vem se tornando cada vez mais relevante, o assunto vem se tornando cada vez mais relevante no Brasil. Acho que dos anos 80 para cá, mais ou menos, tem tido várias crises seguidas de energia no Brasil, de crises hídricas, principalmente, o que afeta diretamente a produção de energia no país. Então, para buscar uma alternativa limpa de fabricação de energia, os estados, o país no geral, fica incentivando a instalação de usinas eólicas no Brasil. O problema é que a ideia deles do porquê que a eólica é limpa é porque ela, teoricamente, utiliza de um recurso inesgotável, que seria o vento. Sendo que para a instalação de usina eólica você precisa de um grande território assim, considerável de terra, um espaço considerável de terra, e apesar do ar ser um recurso inesgotável, não é todo local que você pode instalar uma usina eólica, você precisa de locais específicos. E esses locais não são tão comuns assim. Então a terra vira o ponto principal da instalação de uma usina eólica. A terra precisa ser um lugar de grande potencial de vento, não é qualquer lugar que você pode instalar uma usina eólica. E aí que entra o ponto principal do meu trabalho, que é a questão da regularização fundiária. Como acho que já foi dito algumas vezes aqui, para a instalação de uma turbina, a empresa ela não instala só a turbina naquela localização de terra, ela modifica toda a comunidade. Ela traz gente nova para a comunidade, ela cria ruas muitas vezes para que seja mais fácil o transporte das partes da turbina. Ela se utiliza de terras de uso comum da comunidade para o benefício da empresa e para a instalação específica das turbinas, ela vai precisar de propriedade, de acesso a terras. E quando essas terras são de alguém, essa empresa precisa formar os contratos de arrendamento, que é tipo um contrato de aluguel, é um contrato de direito privado entre a empresa e o dono da terra. E aí o que acontece? Nessas comunidades, como a de Santa Luzia, onde são comunidades pequenas, a maioria produtores rurais pequenos, não tem tanto conhecimento jurídico, não tem tanto recurso financeiro, eles não possuem, em sua maioria, a titularidade da terra. Muitos deles são poceiros. Eles utilizam a terra, eles vivem naquela terra há anos, mas não têm a titularidade, sendo que para realizar o contrato de arrendamento entre essas empresas, elas só podem realizar com quem tem a posse da terra. Então, no momento em que uma comunidade descobre que uma empresa eólica vem se instalar, gera toda uma comoção dentro da comunidade, gera um aumento do preço de terras, chegam grileiros, chegam gente querendo se apossar das terras, falsificando documentos de propriedade das terras, dizendo que são donos das terras, expulsando os pulseiros daquela localidade, tem uma supervalorização do preço das terras, as pessoas que têm mais conhecimento, as elites locais, querem vender terras por um alto preço para as empresas eólicas, visando, ou para outras pessoas, visando essa comercialização para as empresas eólicas, a supervalorização da terra. E eu acho que, para o público geral, quando se sabe da notícia de uma instalação da terra, de uma instalação de uma usina eólica, a terra é um assunto que não é visto, que não é comentado. Você não vê uma propaganda na TV ou num jornal sobre a instalação da eólica tratando sobre o local em que essa eólica vai se instalar, sobre quanto a instalação de uma eólica afeta a questão fundiária da localização. Então, sobre a relação de posse e propriedade da terra e a instalação das eólicas, é importante pensar no instrumento da regularização fundiária, que é o foco principal do meu trabalho. Já houveram casos de instalação de eólicas no Brasil, especificamente no Ceará, em que uma empresa eólica se instalou e o poceiro o proprietário da terra conseguiu trabalhar na terra, houve uma negociação
justa das empresas, houve aluguel, houve royalties. Mas por que isso aconteceu? Porque essa pessoa tinha propriedade da terra, ele tinha segurança jurídica, ele podia negociar com a empresa, ele tinha conhecimento jurídico suficiente para negociar com a empresa sobre a utilização da sua terra, que é o fato que não acontece na maioria das comunidades, na maioria dos casos. O que a gente vê são pessoas sendo destratadas, expulsas, e empresas eólicas, muitas vezes com apoio estatal, se aproveitando da relação de impotência entre um produtor rural, que tem pouco conhecimento e poucos recursos, para uma empresa eólica, maioria das vezes estrangeira, com apoio. Então, o foco principal desse trabalho é tratar como a regularização fundiária poderia ser utilizada para proteger o direito de posse, de propriedade da terra nessas comunidades em que vão ser instaladas as empresas eólicas. Porque tendo esse direito de propriedade, as pessoas poderiam ter uma maior negociação, poderiam lidar melhor com a instalação das usinas eólicas, poderiam proteger suas terras. Sendo que a legislação de regularização fundiária atual, ela não foi criada, ela não pensou na ideia da instalação das eólicas. Houveram mudanças na lei de regularização fundiária, mas nenhuma para abarcar a ideia das eólicas e para proteger o direito dos poceiros com relação quando é feita a instalação desse processo. Porque também deve-se levar em consideração a corrupção que existe no Brasil e o fato de que, muitas vezes, até esse instituto que deveria proteger o poceiro é usado contra ele. Muitas empresas com apoio estatal utilizam a regularização fundiária como um meio coercitivo para os poceiros. Elas chegam numa pessoa que trabalhou nessa terra há mais de 20 anos, que vive nessa terra há anos, e falam para ela: a gente tem um conhecido no estado, na prefeitura, e a gente te dá a propriedade desse terreno se você assinar o nosso contrato de arrendamento. E aí fica sendo utilizado o instrumento de regularização fundiária, que devia proteger o direito do poceiro, como uma moeda entre a eólica e ele, para que ele tenha acesso às terras que ele sempre utilizou. O instrumento da regularização fundiária, nesse caso, é utilizado contra o poceiro. Isso tem que mudar. Para isso, o meu trabalho defende uma reformulação no instrumento da regularização fundiária, na legislação, para que ela proteja, para que ela abarque a situação da criação das eólicas, da instalação das eólicas no Brasil, em especial no caso de Santa Luzia. Eu pretendo comparar com outros casos que aconteceram no Brasil e a gente vai notar o que aconteceu em Santa Luzia e como impedir que a regularização fundiária seja utilizada contra os poceiros e como fazer com que ela seja utilizada a favor do direito deles, para que eles protejam o direito de propriedade e posse de terra nas comunidades em que as eólicas vão se instalar. Pronto, acho que esse é o assunto principal.